Tô de volta com o programa Você Pode Ser Feliz neste dia especial para nós, que é a Sexta-feira Santa. Como já disse no início do programa, o ápice da história da nossa salvação. Eu vou falar para você um pouco hoje sobre os efeitos da cruz e falar também sobre o significado da Sexta-feira Santa. Tem muita coisa que acontece aí na sua paróquia, né, nesse dia tão especial. Muita gente já desde ontem fez uma vigília. É muito comum acontecer. Depois, durante a manhã toda, tem um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, mas o Santíssimo Sacramento fora da igreja. Lembra que na noite da Quinta-feira Santa, o altar foi desnudado e depois se recolheu o Santíssimo, tirando-o de dentro da igreja, ou numa capela à parte, ou no salão, numa outra capela adaptada, e lá as pessoas ficam em adoração, ali vigiando diante de Jesus sacramentado, e o Santíssimo Sacramento só volta para dentro da igreja na hora da comunhão, da celebração da Sexta-feira Santa. E não sei se você sabe, na Sexta-feira Santa é o único dia que não tem missa. Na Sexta-feira Santa é o dia que se faz a celebração da adoração da Santa Cruz, aquela celebração em que você certamente vai participar hoje pela tarde, em que você vai se curvar diante da cruz, para beijar a cruz, adorar a cruz de Nosso Senhor. E essa expressão mesmo que nós usamos é a celebração da adoração da Santa Cruz. E ali nós relembramos aquele mistério, esse mistério tão maravilhoso da nossa salvação. Jesus que veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados. Mas antes eu quero agradecer e rezar por você que participa sempre com a gente aqui na programação da Rede Século XXI. Agradecer a Marcília Eugênia Gomes, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação. Também agradecer o Ronaldo Batista Pessoa de Araújo, de Olinda, no Pernambuco, a Helenite de Carvalho Lima, de Teresina, no Piauí, o José Alceu Sten, de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, a Nair Pereira de Novaes Borges, de Salvador, na Bahia, a Emanuela Chauane da Silva, de Umarizal, no Rio Grande do Norte, a Vanessa Chaves Sufiati, de Valinhos, São Paulo. Eu quero colocar a sua vida, a vida de toda a sua família, diante da cruz de Nosso Senhor, pedindo que todas as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida, através do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Maria Dalva da Silva, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Também o Rogério Barros da Silva, de Recife, no Pernambuco. A Regina Célia Fontoura, do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Que o preciosíssimo sangue de Jesus, que emana da cruz, tome conta da sua vida e da vida de toda a sua família. Já te fizeram alguma vez a pergunta do porquê Jesus morreu na cruz? Porque quando chega nesse tempo, né, finalzinho da Quaresma, início da Semana Santa e depois Sexta-feira Santa, geralmente as pessoas começam a perguntar por que Jesus morreu na cruz? Qual que é o significado da cruz? Certamente você deve ter muitas respostas. No entanto, a primeira resposta que vem à mente de qualquer pessoa, pelo menos é a que eu imagino, olha, por que alguém vai se entregar numa morte como a de Jesus, se não for por amor? A Sagrada Escritura nos apresenta isso. Ele morreu por amor a cada um de nós, por amor a mim e por amor a você. Nós conversamos com algumas pessoas nas ruas e perguntando exatamente isso, falando das provas do amor de Jesus. Quais são as provas do amor de Jesus? Vamos dar uma olhadinha nas respostas que nós temos a partir dessa nossa conversa com o povo falando nas ruas. Acompanhe comigo. Para você, quais são as provas do amor de Jesus por nós? Eu acho tudo, né? Tudo que Jesus fizer pra gente é de valor, né? Conforme está escrito na Escritura Sagrada, ele deu um grande exemplo de amor, né? Morreu pelos nossos pecados. E o pecado é uma coisa, diante da mente do Criador, é uma coisa que não tem perdão. Então, o amor dele não tem que falar, é muito grande, sabe? É infinito. A vida. A maior prova é a vida. É uma prova muito grande que não tem nem explicação. O Jesus nos ama muito. E é por isso que eu estou aqui. E vocês também. Né? Ele nos ama, é um Deus amoroso, que nos ama e nos carrega no colo. E é por isso mesmo que Ele nos pede para nós não nos preocupar com nada, porque Ele cuida de nós, porque nos ama. Eu acho que o amor uns com os outros, né?
sei lá, você vê todo mundo assim, se ninguém maltratasse ninguém, né? Tirasse a vida de ninguém. Eu acho que é isso que ele quer da gente, né? Que a gente ame uns aos outros como a gente mesmo. Como os ensinamentos de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, refletem na sua vida? Repete muito, né? Saúde, em ajudar no trabalho, entendeu? Que eu tenho muita saúde, graças a Deus, né? E tudo, minha família, são tudo reunidos. Então, se a pessoa valorizar esse amor, a pessoa vai ter tudo, entendeu? Esse amor é o maior poder que existe. Se a pessoa valorizar, a pessoa vai ter tudo na vida. Reflete na minha vida, vamos supor, a família, os filhos, o dia a dia nosso, que eu dependo, tudo meu é o ensinamento dele. Já começa já, vamos supor, vamos supor, que não é o ensinamento praticamente, é o amor dele que vem desde o início da minha vida. O ensinamento hoje eu posso entender de um jeito, outro entender de outro, mas o amor dele do momento e do dia a dia. Para contigo, para o meu próximo, para o meu filho, para todos. Eu preciso dele, aqui, agora e sempre. Na família, né? Começa tudo dentro de casa, né? Na família, na união com os filhos. Você ensinar desde de pequeno, né? Como é o mundo lá fora, né? Ao perguntar sobre as provas do amor de Jesus, não tem como, e você ouviu as respostas aí, não tem como não se recordar da cruz. Toda vez que se fala da grande prova do amor de Jesus por nós, a gente não lembra em primeiro lugar dos milagres que aconteceram, das curas, a gente lembra em primeiro lugar do mistério da cruz, de uma força extraordinária que emana da cruz, que se chama amor. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com você nesta Sexta-feira Santa. Você talvez já fez o sinal da cruz hoje, ou tem feito todos os dias. Mas ao fazer o sinal da cruz, esse gesto que é feito no início das nossas orações, no início da Santa Missa, quando você sai da sua casa, você sempre faz o sinal da cruz. É um gesto que está presente aí na nossa vida de fé e é como que uma pequena profissão de fé cada vez que nós fazemos o sinal da cruz. Mas qual é o efeito, qual é o significado da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida? O primeiro ponto que eu quero meditar com você hoje é sobre a aplicação ao mistério da cruz, ou seja, qual que é o primeiro significado, o primeiro grande valor que brota do mistério da cruz? Qual que é a finalidade do mistério da cruz? Então, você não precisa nem pesquisar em muitos livros para entender isso, porque a Sagrada Escritura, que é o principal livro, ali está alicerçada a doutrina da igreja, ela quem nos revela no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, a finalidade própria. E aqui, a cruz não é amuleto, eu falo para você da finalidade própria do mistério da cruz. A finalidade própria e primeira do mistério da cruz é cancelar o pecado. E aqui é o ponto principal. A finalidade própria do mistério da cruz é cancelar o pecado do mundo. Deus viu como a humanidade estava vivendo, a situação difícil que a humanidade estava vivendo. Aliás, desde quando o homem e a mulher cometeram o pecado, Deus não os abandonou à sua própria sorte, mas estabeleceu um plano de salvação que chega aqui no seu ponto mais alto, no ápice, no mistério que nós estamos celebrando hoje, nesse grande tríduo pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então não se esqueça disso. A finalidade própria do mistério da cruz é cancelar o pecado do mundo. E aqui é algo absolutamente necessário para que se possa realizar a união filial com Deus. A nossa união filial com Deus. Você entende que depois que o homem e a mulher cometeram o pecado e se afastaram de Deus, aquela relação perfeita de amizade foi quebrada. Por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, o novo homem, o novo Adão, Jesus Cristo, elevado na cruz, é Ele quem realiza
ou reativa a nossa amizade com Deus, religa a nossa amizade com Deus. É próprio do mistério da paixão de nosso Senhor. Então, toda vez que nós olhamos para o mistério da cruz, meditamos sobre o mistério da cruz. Primeiro, a finalidade própria desse mistério é cancelar o pecado do mundo. E depois, é o mistério que nos devolve a dignidade. Nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos no Filho. Aliás, se você lembrar disso na teologia batismal, por exemplo, quando você é batizado, o gesto de derramar água sobre a cabeça, ou o gesto de mergulhar na piscina, no batismo por imersão, é porque ali nós estamos participando efetivamente da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então a nossa vida cristã, ela está intimamente ligada ao mistério da cruz, porque é pelo mistério da cruz, por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos tornamos filhos de Deus. A graça da filiação divina. Então, quando você olhar para a cruz, você tem que se lembrar do principal título que você e eu temos. Você batizado, você cristão, principal título, o título da filiação divina, que é mais importante do que qualquer outro. Nós somos filhos de Deus e somos filhos de Deus pelo mistério da cruz. Veja o que nos ensina a igreja. Cancelar o pecado do mundo era algo absolutamente necessário para que se pudesse realizar a nossa união filial com Deus. A cruz funciona como que uma ponte que nos religa a Deus. É muito bonito se recordar disso. Se estamos afastados de Deus, e o estávamos por causa do pecado, o que nos religa, o que nos coloca na graça, o que nos faz filhos de Deus, é quando, no mistério da cruz, na paixão de nosso Senhor, o nosso pecado é cancelado e nós somos associados novamente à vida divina. Jesus cancela o pecado do mundo, carregando-o em seus ombros e anulando na justiça do seu santo coração. Ou seja, nós não tínhamos méritos. O pecado pesava sobre nós, mas Ele carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si os nossos pecados. Ele cancela o pecado do mundo, carregando-o sobre os seus ombros. Então, o peso da cruz, que fez inclusive tantas vezes Jesus cair no caminho da via sacra, era o peso dos nossos pecados nos ombros de nosso Senhor. Ele carregou o meu e o seu pecado, carregou o pecado da humanidade inteira. Ele carrega nos seus ombros o pecado, cancela o pecado, carregando nos seus ombros, anulando na justiça de seu santo coração. Nisso é que consiste essencialmente o mistério da cruz. Está vendo que não são tantas respostas essencialmente, mas a principal, o mistério da cruz, principal mistério da cruz, o que a cruz fala alto para nós é cancelar o pecado que pesava sobre a nossa vida, cancelar a condenação que pesava sobre a nossa vida. Por isso que a Sagrada Escritura diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque uma vez associados ao mistério da cruz, nós somos salvos. Fomos salvos pela cruz. Pela cruz, o Senhor remiu o mundo, o Senhor perdoou o mundo. Não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez você tenha tido a oportunidade de ver a Rede Século XXI hoje pela primeira vez, nesse dia de Sexta-feira Santa. Eu quero colocar você diante da cruz, para que você seja atraído para o coração de Jesus. Não importa quantos pecados você cometeu, ou talvez, vindo de uma tradição católica, dizer, olha, passou o tempo da quaresma, passou todo o tempo e eu não me confessei, e agora o que eu vou fazer? Entenda que esse mistério que nos é apresentado pela igreja e que nos revela o significado do mistério da cruz, quando diz que o principal significado do mistério da cruz é cancelar os nossos pecados, isso significa misericórdia. Jesus é misericordioso. No alto da cruz nós aprendemos isso. O sangue de Jesus derramado na cruz é o preço pago para a minha e para a sua salvação, salvação da humanidade. Quero colocar você diante da cruz. E eu não vou me cansar de fazer isso, porque toda vez que a gente reza a Santa Missa, por exemplo, é o mistério da cruz que se atualiza. E ali nós colocamos as suas intenções
nós colocamos a sua vida, a sua história, para pedir que você seja abençoado, você seja atraído ao Senhor pela graça do mistério da cruz. Senhor, neste dia da Tua paixão, neste dia que o Senhor sofre pelos nossos pecados, eu quero colocar a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando diante da Tua cruz e te pedir insistentemente que a graça que emana das Tuas mãos santas, das Tuas santas chagas, toquem os corações daqueles que estão perdidos, daqueles que se desviaram do caminho. Estenda, ó Deus, a Tua mão poderosa para tocar os corações, para restaurar as vidas e para devolver a dignidade filial. Senhor Jesus Cristo, toma conta, pelo poder da Tua Santa Cruz, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Amém. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para continuar com você, com a sua família. Já volto.